Olá, amigo concurseiro. Eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos estudar Direito Administrativo. O direito brasileiro, ele se divide da seguinte forma: direito público e direito privado. Aonde os direito constitucional, direito administrativo, direito processual, direito financeiro, direito fiscal, direito penal, como exemplo, eles estão no direito público. Já o direito civil, direito comercial, direito do trabalho, direito agrário, direito do consumidor, como exemplo, estão no direito privado. O direito administrativo, que é o nosso objeto de estudo, ele se encontra no direito público. E quais são as fontes do direito administrativo? Ou seja, aonde o direito administrativo vai fundamentar as suas decisões? O direito administrativo tem como fonte a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Aonde a lei é a fonte primária, é a fonte principal do direito administrativo. Vai desde a Constituição Federal, no artigo 37, até os demais atos normativos expedidos, como, por exemplo, decretos, resoluções e regimentos. Já a doutrina, que é uma outra fonte do direito administrativo, são teses de doutrinadores, ou seja, estudiosos do assunto que influenciam nas decisões administrativas como no próprio direito administrativo. Nós temos ainda como fonte a jurisprudência, que é a reiteração de julgamentos no mesmo sentido. A jurisprudência não é um segmento obrigatório do direito administrativo. Trata-se apenas de orientações aos demais órgãos do Poder Judiciário e da própria administração pública. Entretanto, se o Supremo Tribunal Federal editar súmula vinculante, esta, por determinação da Constituição Federal, no seu artigo 103A, será obrigatória pela toda a administração pública, direta e indireta, e de todos os níveis da federação, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Nós temos ainda como fonte os costumes. São condutas reiteradas praticadas pelos agentes públicos com consciência de obrigatoriedade. Então, essas são as fontes do direito administrativo: lei, doutrina, jurisprudência e costume, aonde a lei é a nossa fonte primária. Mas o que é administração pública? Bem, a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procura satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, dentre outras áreas. O direito administrativo é regido por uma série de princípios, dentre os quais podemos dividir da seguinte forma: princípios basilares, princípios constitucionais e os princípios administrativos em geral. Sendo que os princípios basilares, ele se subdivide da seguinte forma: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público significa a superioridade do interesse da coletividade, ou seja, de todos, em detrimento do interesse individual ou interesse particular. Tá certo? Veja aqui um exemplo. Um exemplo seria a desapropriação, quando se transfere a propriedade de um bem que pertencia a um particular para o domínio público, visando atender à necessidade da coletividade. Então vamos usar como exemplo
né? Então imagina que o prefeito chegue comigo e diga assim: Rodrigues, eu vou precisar da sua casa, tá certo? Para fazer um hospital. Então aqui na região nós vimos a necessidade de se ter um hospital público. Então a questão é, pode a administração pública chegar comigo e dizer que precisa da minha casa? Pode, né? Então, como é que se chama esse princípio? Tá? Então, esse princípio chama-se supremacia do interesse público. Tá? Então, o interesse da coletividade se sobrepõe ao meu interesse particular. Então, isso chama-se a supremacia do interesse público. E a indisponibilidade do interesse público significa que o administrador não tem liberdade de dispor sobre o direito público. Ou seja, ele não pode abrir mão do interesse da coletividade, porque o administrador não atua em prol da sua própria vontade, mas sim para satisfazer o interesse em geral, o interesse de todos, tá certo? Então ele não pode dispor, tá, do interesse da coletividade, ele não pode abrir mão. Isso chama-se indisponibilidade do interesse público, tá certo? Então, esses são os dois princípios basilares da administração pública: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Vamos ver agora os princípios constitucionais. Só lembrando, os princípios administrativos são princípios basilares, princípios constitucionais e os princípios administrativos em geral. Então vamos agora ver os princípios constitucionais. Eles são assim chamados porque eles estão expressos na nossa Constituição no artigo 37 da seguinte forma: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá certo? Então, esses são os princípios constitucionais. Tá certo? Aonde nós podemos gravar da seguinte forma: limpe, tá? Então aí, tá certo? O macete para decorar os princípios constitucionais, tá? Então você decora da seguinte forma: limpe. Então na prova, quais são os princípios constitucionais? Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá certo? Esses são os princípios constitucionais porque eles estão expressos na nossa Constituição no artigo 37. Tá? Vamos analisar agora com calma cada um desses princípios, tá certo? Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, aonde determina que o administrador ele só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. Então, o nosso administrador só pode fazer aquilo que se encontra na lei. Então, isso é que se chama de princípio da legalidade, tá certo? Agora, esse princípio tem exceções? Tem. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, elenca 3 tipos de exceções. Quais são? Medida provisória, tá? Medida provisória são atos unilaterais do presidente da República que tem força de lei, tá certo? Então, a medida provisória é uma das exceções. Nós temos o estado de defesa, que é um instrumento utilizado para a defesa do Estado e das instituições democráticas, que autoriza o presidente da República, desde que ouvido o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional, artigo 136 da nossa Constituição Federal, decretar o estado de defesa, buscando preservar e restabelecer a ordem pública ou a paz social. Então, o estado de defesa é uma das exceções do princípio da legalidade, e nós temos ainda o estado de sítio, que também é um instrumento de defesa do Estado e das instituições democráticas que autoriza o presidente da República
desde que ouvido o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de sítio, buscando preservar ou restaurar a normalidade constitucional perturbada por comoção nacional, ineficiência do estado de defesa em caso de declaração de guerra externa ou para responder agressões armadas estrangeiras. Então, são nesses casos em que é decretado o estado de sítio, tá? Então, vamos lá. Medida provisória, estado de defesa e estado de sítio são exceções do princípio da legalidade, tá certo? Vamos agora ver o princípio da impessoalidade. No princípio da impessoalidade, o administrador não pode praticar atos buscando a satisfação de interesse pessoal. O tratamento a ser dado a todos os administrados deve ser buscando a isonomia e a igualdade entre todos, não realizando distinções de caráter pessoal. Tá certo? Então, esse é o princípio da impessoalidade. Como exemplo do princípio da impessoalidade, tem um exemplo que eu vou dar aqui, que é um exemplo que cai muito em prova de concurso, tá certo? É exatamente o concurso público. Então, o concurso público é um exemplo, tá, do princípio da impessoalidade, tá certo? Então, por que que a administração pública faz concurso público? Tá? Por causa do princípio da impessoalidade. Tem que tratar todos de forma igual, de forma isonômica, tá certo? Este é o exemplo do princípio da impessoalidade, que é o concurso público. Vamos ver agora o princípio da moralidade. Então, a moralidade administrativa, ela relaciona-se com a ideia de lealdade, honestidade, boa-fé, na execução da atividade administrativa, tá certo? Então, princípio da moralidade, você tem que lembrar honestidade, boa-fé, ética, tá? Então, está relacionado ao princípio da moralidade administrativa. O princípio da publicidade significa que o administrador ele tem que prestar serviço em prol da coletividade. Lembra que a administração pública, ele tem que visar sempre o bem comum, ele tem que sempre visar a coletividade, tá certo? Visando o interesse de todos. Então, nesse sentido, ele deve prestar conta, ou seja, ele deve dar ciência, conhecimento e publicidade dos seus atos praticados ao titular do direito, que é a população. Tá certo? Então, o administrador, segundo o princípio da publicidade, ele tem que deixar claro, ele tem que dar publicidade, ele tem que esclarecer de que forma ele praticou ou pratica os seus atos. Tá certo? Então, como exemplo do princípio da publicidade, nós podemos citar um site transparência, aonde a administração pública tem que deixar claro no site de que forma que é gasto o dinheiro público, com que é gasto, de que forma é gasto o dinheiro público, tá certo? Então esse seria um exemplo do princípio da publicidade. Princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência significa dizer que consiste na realização da atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento, buscando a produtividade, a economicidade, a redução de desperdício em prol do bem comum, tá certo? Então esse princípio da eficiência, eu penso que não está relacionado apenas ao administrador, como os servidores públicos. Então o servidor público também, ele tem que buscar essa eficiência no serviço público, tá certo? Então veja, aqui nós temos um resumo dos princípios constitucionais, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Lembre que uma forma bem fácil de decorar isso é LIMP. Então se decora dessa forma, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Bem, vamos agora entender
como é que isso é cobrado em prova de concurso, tá certo? Então eu trouxe aqui algumas questões de prova para a gente ter uma ideia como é que isso cai em prova de concurso. Então vamos lá. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Com relação a esse conjunto, julgue os itens subsequentes. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não vistos na legislação? Então você dá uma pausa, analisa com cuidado e aí você diga se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Falso ou verdadeiro, certo ou errado. Vamos lá? Errado, né? O princípio da eficiência, também previsto no artigo 37, não permite que a administração publique, viole outro princípio fundamental, que é o princípio da legalidade, tá certo? Então, essa questão está errada, que ele diz que a pretexto de atuar eficientemente, que é o princípio da eficiência, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? Não, porque vai violar o princípio da legalidade, tá certo? Então, essa questão está errada. Vamos analisar aqui uma outra questão? Veja bem, então vamos lá. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da Federação, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgo os itens subsequentes. Apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que viole a vida privada do cidadão? Então você dá uma pausa e aí você analisa com carinho e me diga, certo ou errado? A questão está errado. Na verdade, o princípio que impõe a ampla divulgação dos atos administrativos, tá, é chamado de princípio da publicidade, tá certo? Que também se encontra no artigo 37 e não o princípio da moralidade, tá? O princípio da moralidade é aquele que tem a ver com boa-fé, honestidade, tá certo? Então, a rigor, corresponde na essência à necessidade de que os agentes públicos procedam com ética e retidão no caráter, no trato das coisas públicas. Então, essa questão está errada, né? Apesar do princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, não, né? O princípio, né, que rege essa ampla divulgação não é o princípio da moralidade, é o princípio da publicidade. Então, essa questão está errada. Errada. Vamos agora analisar uma terceira questão, veja só. No que se refere ao regime jurídico administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública, julgue o próximo item. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios, dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Certo ou errado? Está correto, né? Está certo. Então, o princípio basilares, eles são dois, né? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então ele diz que o regime jurídico brasileiro está fundamentado, né? Então, ou seja, são os princípios, quando ele diz fundamentado, significa que são os dois princípios basilares da administração pública. Quais são? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, tá certo? Então essa questão encontra-se correta. Vamos agora dar sequência ao nosso curso falando dos princípios administrativos em geral, também chamado de princípios implícitos da administração pública, tá certo? Então, quando você vê na prova, marque qual das questões abaixo, quais dos itens abaixo corresponde a um dos princípios implícitos, tá? Então são esses que nós vamos estudar agora. São aqueles que não estão expressos no artigo 37 da nossa Constituição, mas que podem ser encontrados em outros dispositivos da própria Constituição Federal ou então estão regulados em outras normas de caráter infraconstitucional, tá certo? Então, eles são chamados de princípios implícitos, tá? Então,
Os que se encontram no artigo 37 da nossa Constituição são chamados de princípios expressos, e esses que nós vamos analisar agora são chamados de princípios implícitos da nossa Constituição Federal. Tá certo? Bem, se você está gostando do nosso curso e você quer dar sequência, tá, no curso, aonde nós vamos analisar os princípios administrativos, os princípios basilares, os princípios constitucionais que nós já analisamos, e vamos continuar analisando os princípios implícitos da administração pública. Depois nós iremos estudar os poderes da administração pública. Então, se você quiser dar sequência a este curso, você pode acessar agora o nosso site www.professorrodrigues.com.br. Vamos lá, eu estou esperando por você.